Bom dia, meu amigo. Estamos juntos mais uma vez no começo do dia, através do programa Logo de Manhã. Quero deixar um abraço especial para os que hoje completam mais um ano de vida. O abraço carinhoso da Igreja Batista da Capunga. Mais uma vez temos conosco hoje o Dr. Luiz Saião, pastor da Igreja Batista Nações Unidas em São Paulo, que esteve no Recife para falar durante a conferência da Edições Vida Nova. Vida Nova é a editora na qual ele trabalha, a editora que lançou a Bíblia Almeida Século XXI, uma versão mais recente da Palavra de Deus. E hoje o Dr. Luiz Saião tem a oportunidade de nos trazer a mensagem da Palavra de Deus, na expectativa de que essa mensagem fale ao seu coração. Muito bom dia, meu prezado amigo, minha amiga. Que Deus abençoe você nessa nova manhã desse novo dia que se inicia. Nós estamos aqui hoje pensando em coisas importantes para a nossa vida. Você sabe que o nosso objetivo é pensar com você sobre as coisas que Deus tem nos dado na sua palavra e como elas nos ajudam no nosso dia a dia, na nossa vida prática. Eu estava olhando um pequeno livro do Antigo Testamento, dos tempos mais antigos da Bíblia, um livrinho pequeno que aparece depois de Juízes, chamado Livro de Ruth. E quando às vezes a gente lê certos textos na Bíblia, a gente parece não entender muito bem. Quem lê o final do livro de Ruth vai descobrir que Ruth se casou com um homem chamado Boaz, e eles tiveram um filho que foi chamado Obed, e Obed depois se casou e teve um outro filho chamado Jessé, que depois foi o pai do rei Davi. Mas pensando bem, você pensa comigo, o que esses nomes fazem na Bíblia? Você já não tentou ler a Bíblia às vezes e fala, poxa, tem tanto nome estranho, diferente, o que uma lista de nomes significa? Pois é, hoje nós vamos descobrir quanta coisa interessante nós temos por trás dessa história. A história, na verdade, começa antes. A coisa foi exatamente o seguinte. Havia um homem chamado Elimeleque, e esse homem morava com a sua mulher, Noemi, vamos dizer assim, no lugar mais abençoado da terra. Ele morava em Belém, que depois vai ser a cidade onde vai nascer Jesus. Belém significa, literalmente, a casa do pão, na terra de Judá, no meio do povo de Deus. E quando ele foi olhar a sua situação financeira, ele caiu em muitas dificuldades, porque estava tendo uma época de fome, de problemas sérios, e Elimeleque então resolve, para poder sustentar a família, ele teve 2 filhos chamados Malom e Quilion. Aliás, a tradução dos nomes deles significa que eles eram fraco e doente. Eles resolvem ir embora e vão morar num outro país, atravessam para o lado de lá do Vale do Jordão e vão morar na terra de Moabe. E às vezes você olha para a sua vida e você não entende o que está acontecendo. Não é verdade que tanta coisa já deu errado para você? Às vezes você fala, puxa, mas olha, eu temo a Deus, eu gosto do Evangelho, eu sigo a Cristo, eu sempre tive interesse por coisas espirituais, eu nunca me envolvi com coisa muito errada. Por que eu enfrento tantas coisas que eu não consigo entender? Pois é, a situação do Elimeleque ainda se torna mais complicada. Você quer saber o que aconteceu? Eu nem sei se eu vou contar, eu estou até meio receoso, talvez você fique meio aborrecido e esse bom dia não seja tão bom assim. Pois é, vai morrer o Elimeleque, vai morrer o filho dele, o outro filho, e a Noemi fica sozinha com as 2 noras. O que é impressionante é que esse livro, essa história está na Bíblia. E aí as coisas se complicam, a Noemi fica chateada, aborrecida, ela fica chateada com Deus. Ela diz, puxa, né, o Todo-Poderoso, ele pegou pesado comigo, ele me fez sofrer muito. E aí depois de muito tempo, depois de perder o marido, os 2 filhos, ela volta aborrecida, chateada, e as suas 2 noras, que eram daquela região, eram moabitas, elas até pensam em acompanhá-la, até que uma delas recebe o conselho de não ir, ela vai e fica, e Ruth finalmente toma uma decisão, diz, eu jamais vou abandonar a senhora sozinha, e ela vai.
essa moça moabita, ela descobre que tem uma coisa fascinante, maravilhosa no Deus de Israel. E ela vai com ela, eles voltam para a terra de Judá, para a cidade de Belém. Chega lá, de repente, a coisa começa a mudar. Deus permite que ela encontre um homem extraordinário, bondoso, justo, correto. Ele percebe o caráter de Ruth, ele acaba se casando com ela, e uma das histórias de amor mais bonitas na Bíblia, de Boaz e Ruth, eles se casam. E aí nós chegamos lá no final de Ruth, que agora você entende a história, quando nós vamos ver que desse casamento, dessa união, nasce um menino chamado Obed. Ou seja, Noemi fica feliz da vida. Trata o netinho como se fosse filho dela. Ela comemora, ela tem assim a sua alegria restaurada, ela passa a reviver a vida. E aí nós vamos descobrir uma coisa muito especial e interessante. Aquilo que começou como fome, morte, dor e tragédia vai terminar com uma história de amor e o nascimento de uma criança. E essa criança vai ser tão especial, é que exatamente na linhagem dessa criança que vai nascer o famoso e conhecido rei Davi, e dessa linhagem do rei Davi vai nascer Jesus Cristo, o Senhor, o nosso Salvador. Por isso, quando a coisa estiver doendo, quando você não conseguir entender, lembre-se, Deus faz coisas maravilhosas que abençoam o mundo e abençoam muitas pessoas através das tragédias e sofrimentos que acontecem na nossa vida. Coloque hoje seu sofrimento, a sua dor, a sua incerteza diante desse Deus tão extraordinário, fazendo comigo agora a sua oração. Vamos falar com o Senhor. Deus bondoso, em nome de Jesus, o Senhor conhece, Pai, o sofrimento, a dor do coração de tanta gente que nos ouve agora e nos vê pela televisão. Abençoa cada vida, abençoa com Tua graça, abençoa com a Tua restauração. Ó Deus, age sobre a dor que machuca o coração daqueles que estão achando que o Senhor de alguma forma os abandonou. Pedimos a Tua bênção, a Tua intervenção, a Tua graça, oramos a Ti. Em nome de Jesus. Amém.